Então, custos variáveis. Custo variável, eu gosto de falar que existem dois tipos, que é o custo variável de produção, basicamente tudo que vai embora com a peça. O zíper, tô usando aqui a necessaire de exemplo, né, porque eu sou mais da área da costura, mas você pode adaptar e deve adaptar isso aqui para qualquer área, tá? Inclusive para prestação de serviço. Fábio, mas na prestação de serviço não vai material? Claro que vai! O eletricista sempre gasta um fio, a pessoa que faz lá o lettering sempre gasta uma caneta, né? Então, tipo, tudo que vem embora com a peça é o nosso custo fixo de produção, que é o que? Zíper, cursor, linha, tecido, cheirinho que você coloca na peça, papel que você usa para embrulhar, tudo que vai embora com a peça é o nosso custo fixo de produção, variável, tá? Desculpa, variável, deleta aí, tudo que vai embora com a peça é um custo variável de produção, tá? E a gente tem um custo financeiro que também é variável, porque depende de alguns fatores. Agora vamos para custos variáveis, sendo que eu tenho aqui custo variável de produção, tá? E eu tenho aqui custo variável financeiro. Não adianta eu trabalhar com custo variável financeiro sem antes avaliar o custo variável de produção, que são os materiais, tá? Dentro do aplicativo a preço você vai achar esses custos variáveis aqui, a primeira parte dele tá como materiais. Então, não vai estar lá custo fixo, custo variável. Não, a gente tentou facilitar ao máximo para quem não entende aí dessa linguagem contábil, que é chata, mas a gente precisa saber, né? A gente precisa aprender porque a gente é empreendedora e tem que saber. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma manta de bebê, tá? Porque eu não preciso quebrar o tecido, não preciso recortar, e aí vai ficar mais fácil para mim. Peguei um tecido inteiro, vou fazer aqui, na verdade não é nem de bebê, né? Para o bebê. Para o bebê, mas enfim, vocês entenderam. Então vou pegar aqui uma manta, né, para o bebê e vou fazer essa manta. Vou gastar 1 metro do tecido, 1 metro da manta R1, 1 metro do forro, etiqueta, embalagem e... enfim, o que eu preciso colocar aqui. Então eu vou colocar aqui que eu peguei um tecido que ele está saindo a R$ 38,90 o metro. Um tecido bonito, com uma estampa legal, bem diferenciada e tal. A manta R1, aqui na minha cidade, ela tá saindo a R$ 22,90. Isso sem comprar em quantidade, tá? Tô considerando aqui que a gente tá começando e a gente vai fazer pequenas compras. O forro, eu consigo ele a R$ 21,90. Que é um tecido que não tem uma estampa tão trabalhada, mas ele tá aqui. E eu tô considerando que eu tô usando tudo inteiro. Se eu fosse usar 10 centímetros desse tecido aqui, a gente ia precisar fazer um cálculo de centímetro quadrado. Qual o custo do centímetro quadrado e tudo. O apreço faz isso pra você também. Então, se você trabalha com peças que você corta o pedaço, compra um tecido grandão e corta os pedacinhos, tem lá, tá? Você consegue fazer esse cálculo lá dentro. Etiqueta. Uma etiqueta bonita, R$ 2,00. Embalagem, vou colocar aqui R$ 7,00 um custo de embalagem, que eu quero mandar ele numa embalagem bem trabalhadinha, bonitinha, com papel de seda, né? E dentro dessa embalagem aqui eu já incluí o cheirinho, a tag, as coisinhas que eu vou colocar lá para surpreender essa minha cliente, o meu cliente. Quanto que deu aqui? Não sei, gente, vamos somar, porque esses valores aqui eu tô pegando tudo de cabeça. Vamos lá. R$ 38,90 mais R$ 22,90 mais R$ 21,90 mais 2 mais 7. Tenho aqui um custo de materiais, tá? De R$ 92,70. Então, esse é o meu custo variável de produção, tá? Ok. Ótimo. E aí? E agora? Ah, Fábio, vou cobrar R$ 100 nessa peça. Vou ter R$ 8,00 de lucro. Gente, não vai. Porque isso aqui é só o custo do material e o seu tempo de trabalho. Como é que fica na brincadeira? A gente precisa colocar ele aqui também, tá? Então isso aqui não é o custo total da peça, isso aqui é só o custo de material, você precisa colocar o custo total também. O custo é fixo também pra gente somar e ter o custo total. Mas aí a gente tem a questão do custo variável financeiro.
tá? E esse custo aqui, normalmente, ele é trabalhado em taxa. Taxa que pode ser imposto, pode ser comissão, pode ser a taxa que o marketplace cobra de você para você deixar o produto lá, pode ser, que mais? Pode ser a taxa de cartão. Então, isso aí varia muito de mercado para mercado. Eu vou colocar aqui um custo variável de 10%, porque eu decidi que essa peça eu vou parcelar em 3 vezes no cartão, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa fazer um cálculo invertido para essa parte aqui. Depois de achar o nosso preço base, a gente precisa fazer um cálculo invertido. O aplicativo a preço faz isso para você também, tá? Então a gente pensou nisso para ajudar vocês, enfim. E eu vou colocar aqui que eu tenho um custo variável de 10%. E aí você precisa estar muito atenta, tá? Porque acontece aqui, ó. Se eu simplesmente colocar 10% aqui acima do produto, ó, vou colocar, ó, mais 10%. Ele ficaria R$ 269,94. Na hora que eu vendesse, que eu fosse diminuir os 10%, ele não ia cair para 245,40, ele ia cair para 242,90. Por quê? Essa taxa ela é cobrada do preço final para baixo, enquanto a gente está precificando do preço base para cima, entende? Então é importante são coisinhas matemáticas meio chatinhas, mas eu preciso só que você entenda a lógica, porque o aplicativo a preço vai fazer o cálculo para você, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente precisa dividir isso aqui por 0,9. Então, vou colocar o 245,40 dividido por 0,9. A gente vai precisar vender essa peça por... Peraí que eu vou botar aqui. Vou botar o preço aqui em verde. A gente vai precisar vender essa peça por 272, tá? ,67. Esse é o valor que eu vou precisar vender essa peça para, na hora que essa taxa for cobrada, eu receber isso aqui, ok? E aí, o que acontece no meio do caminho? Por que esse cálculo, né, de 0,9 dividido por 0,9? Para ficar o cálculo invertido, porque 100% é igual a 1, só para vocês entenderem a lógica do negócio, ó. 100%, ó, 100%. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Significa o seguinte, ó, 100 dividido por 100, que é igual a 1, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, 10%, 10% vai ser 10 dividido por 100, que vai ser igual a 0,10. E aí eu vou subtrair isso aqui do 100%. Então, 1 menos 0,10 dá 0,90. E aí é que eu faço essa divisão. Então, eu tiro isso daqui, esse percentual do todo, e faço a divisão. Por isso que ele é dividido por 0,9, tá? Que dá esse valor aqui. E aí, dando esse valor, aqui ó, 245,40, mais 10%, ia dar 269, ó. Aqui não dá. Tá vendo? Quando você divide, ele dá mais. Por isso que dá certo o cálculo. Se eu pegar agora e fazer o cálculo correto, ó, 272,67 menos 10%, pode fazer aí na sua calculadora, tá? Ele vai dar os 245,40, que é exatamente o que a gente precisa receber. Então, qual é o ponto principal aqui? São várias formulazinhas que você precisa, né, saber por que elas são importantes. Eu preciso que você saiba cada uma dessas taxas para que você considere essas taxas e não diminua o preço final na hora que ele aparecer para você. Porque para mim o problema principal nessa questão da precificação não é o cálculo. O problema é quando você acha o seu preço, você que está aí do outro lado acreditar nele. Você precisa acreditar no valor que o seu trabalho tem, né? E é por isso que eu ensino mulheres a ganhar dinheiro com artesanato. Porque, fazer peça todo mundo faz, gente. Você tá cansada de ver isso aí. Mas e na hora de realmente ter um retorno financeiro em cima daquilo que fez? A maioria se desvaloriza, alguém fala que fulano tá vendendo mais barato, ela vai lá e abaixa o preço dela, e isso não funciona a longo prazo, tá?